Gente, se a situação do Santos dentro de campo está uma lástima, o time não voltou a jogar absolutamente nada, empatou um jogo vergonhoso contra o Lanterna da Série B, fora de campo a coisa anda ainda pior. Sinto lhe dizer, Santista, a coisa fora de campo está ainda pior do que dentro dele. Se dentro está um lixo, fora de campo está mais ainda. É sobre isso que eu vim falar, porque a gente sabe, e eu não quero necessariamente acusar quem cobre o Santos de má fé, etc e tal, mas vou falar a respeito de coisas aqui que você não vê na grande mídia. Seja porque há algum tipo de rabo preso, porque falta de competência eu não acredito. Eu acredito que os caras, as pessoas que cobrem o Santos têm muita competência nos seus mais variados veículos. Mas às vezes pode ser algum rabo preso com relação ao dia a dia do CT, com relação a receber alguma informação baseado em fontes. Ah, você vou falar isso, a fonte vai se melindrar, etc e tal. A gente sabe como funciona e às vezes também a gente sabe que esbarra não só na própria vontade do jornalista, mas na vontade do veículo. Eu sei disso porque ano passado, durante as eleições do Santos, eu tinha informações com provas, documentos gravíssimos contra um dos candidatos que concorreram oficialmente à eleição do Santos e eu mandei isso para um grande veículo, para um repórter que eu confio. Ele quis fazer a matéria e ele não pôde fazer a matéria porque o veículo que ele trabalhava ficou melindrado juridicamente, apesar de ter todas as provas ali documentais. Não quis comprar essa briga. Falou: se esse cara ganhar, a gente pode pensar fazer, mas agora não vamos fazer. Então a gente não sabe por que esse tipo de notícia não vem à tona nos grandes sites, mas eu vou falar sobre isso aqui, algumas coisas que eu considero absolutamente estarrecedoras, escandalosas, para a gente entender também o quanto o Santos hoje virou um time cheio de escândalos internamente. Nem quero falar de bola, você sabe muito bem a minha opinião. Eu falo bastante sobre bola nos quatro grandes, tem vários vídeos a respeito disso aqui, e não há nenhuma novidade. O que aconteceu ontem, assim, é mais do mesmo que eu venho falando desde que o Santos resolveu fazer os movimentos que fez quando começou a temporada, inclusive escolhendo seu treinador, tá? E, Rodolfo, tem que demitir o Carille? Pra mim, não. Vai até com o Carille até o final. Você acha que tá fazendo um bom trabalho? Eu fui o cara que mais contra o Carille, que mais apanhou aqui de vocês, santistas, quando eu reclamava do Carille com o Santos bem no Paulista. Você não é santista. Foi o que eu mais ouvi. Então, vocês não quiseram? Engulam. Vocês não quiseram? Engulam. O Santos precisa parar de ficar demitindo técnico a cada 3 meses. O Santos tem condição de, com o Carille, subir para a primeira divisão. Mesmo com esse futebol tenebroso. Entendeu? Então tem que apostar até o final. O Santos precisa mostrar para o mercado, para bons técnicos, o Santos mantém os seus profissionais, mesmo nos momentos ruins. E o Santos sofreu outro dia 4 derrotas consecutivas. O cara ele sobreviveu e depois se recuperou. É óbvio que depois da quase ida dele para o Corinthians, que a gente trouxe aqui, inclusive, uma denúncia do blog do Paulinho dizendo que foi uma maracutaia entre os presidentes Augusto Melo e Marcelo Teixeira, que trocaram a contratação do filho do diretor da base do Corinthians para que o Augusto tirasse o pé com relação à vontade que tinha de contratar o Carille, então levasse o Ramon Dias. Foi isso que o blog do Paulinho noticiou e eu dei essa notícia aqui, repercuti essa notícia aqui. É óbvio que depois desse episódio, para mim, um técnico que estava fechado com o rival não deveria treinar o Santos, mas esse cara não deveria nem ser contratado. O que importa agora é qual mensagem vamos mandar para o mercado. Se mandar o cara embora, vai trazer quem? Ou vocês acham que o Sampaoli vai vir? Parem de sonhar, vocês estão loucos. Vocês estão loucos, vocês que pensam isso. Vai vir outro técnico, se pá, pior que o Carille. Então vamos aguentar, vamos subir e dar um ano de trabalho. Aí sim, final do ano, se manter o Carille pro ano que vem, como o Marcelo disse que vai manter, que o contrato dele é renovado automaticamente, etc e tal, aí a gente bate. Mas agora não vem com troca de técnico. Essa é a minha opinião, tá? Mas, primeiro eu quero te falar para vocês aqui que hoje tem rodada da Libertadores e eu já reservei os meus palpites que eu vou fazer lá na KTO. Vou até compartilhar a tela com vocês aqui, porque é o seguinte, ó. Hoje tem São Paulo Nacional, vence esse jogo, não tá pagando bem, 1,61, mas aliado ao empate de Bolívar e Flamengo, e conhecendo o Tite, sabendo como o Tite gosta de segurar segundo os confrontos, etc. Eu sei que o Flamengo vai muito desfalcado,
Eu sei que o Bolívar jogando em La Paz é muito favorito. Eu acho que sim, o palpite mais provável aqui é a vitória do Bolívar. Mas se a gente apostar na vitória do Bolívar, a odd fica em 3. Eu quero dar uma arriscada. Quero apostar no empate, que a odd vai para quase 6. Eu metendo R$ 5 aqui, ó, volta R$ 29. Vocês conseguem enxergar? Conseguiram enxergar. Então eu vou fazer essa aposta aqui. É um risco, mas eu vou fazer. Semana passada eu apostei na vitória do Flamengo e no empate entre São Paulo e Nacional eu ganhei. Dessa vez eu vou arriscar junto com vocês aqui. Fiz a minha aposta, tá bom? Se eu ganhar, ganho R$ 29 ali. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Lembrando que se você utilizar o nosso cupom da KTO, que é o FBoteco, que está aqui embaixo, você ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito. Meteu 100, já tem 120 para poder começar a brincar e ganhar uma graninha, se divertir, enfim. O objetivo não é ficar rico, tá? É apostar com responsabilidade e se divertir. É sempre essa mensagem que a gente passa por aqui. Bom, voltando. A primeira coisa que eu quero falar é com relação a uma entrevista absolutamente estarrecedora e uma revelação que eu desconhecia que o Paulinho fez ao canal aqui do Vanderlei Correia. Eu vou colocar para vocês essa entrevista, canal aqui se fala de Santos. É uma coisa que a gente vai reagir junto. E aí assim, Rodolfo de novo trazendo à luz o Paulinho, que não sei o quê. Vamos ouvir o que ele tem a dizer, vamos ver se tem substância ou não, se é alguma coisa vazia, porque se não for ele pode ser processado pelas pessoas, pelo próprio Marcelo, que ele fala aqui. Se não foi processado, no mínimo é porque deve ter alguma verdade, né? Vamos ouvir juntos aqui, e aí eu vou parando o vídeo tentando explicar. Vamos lá. Entrevista no canal Aqui se fala de Santos, lá tem entrevista completa, se vocês quiserem assistir, vão lá, mas aqui eu separei um trecho que eu acho assim absurdo. Vamos lá. Eu vou contextualizar aqui para o seu público. Vamos lá. Na última gestão do Marcelo Teixeira, há algum tempo atrás, ele teve as contas reprovadas. Gestão essa, para lembrar vocês, em 2009. 2009, o Marcelo perde a reeleição contra o Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro, finado Laor, saudoso Laor, e em 2010 ele teve suas contas reprovadas, as contas de 2009. Deveria realmente, como você falou, não deveria estar concorrendo a cargo nenhum no Santos, mas acabou concorrendo. Por quê? Porque no Estatuto do Santos, um presidente que tem suas contas reprovadas não pode se candidatar. Tá? Isso é uma regra. E ele, em 2010, se não me engano, uma coisa antiga, ele entrou com um processo para tentar reverter essa reprovação de contas. E eu estou acompanhando esse processo desde então. Há muitos anos eu acompanho esse processo. E, de repente, quando Marcelo Teixeira retorna à presidência do Santos, esse processo se define. Se define com a aprovação na justiça das contas que estavam reprovadas há um tempão. Ou seja, a gente está falando de um processo de 2010, 14 anos depois, assim que o Marcelo Teixeira senta na cadeira de presidente do Santos, misteriosamente esse processo resolve andar. E ele anda em favor do presidente, que é um processo do presidente contra o Santos. Ele processou o Santos. E ele venceu em cima do clube que hoje ele é presidente. Vamos continuar assistindo. Eu fui observar o que aconteceu. O que será que aconteceu? Será que ele conseguiu provar que estava tudo certo? Não. Ele, na condição de presidente do Santos, ele simplesmente descumpriu alguma solicitação judicial, que eu não estou me recordando agora qual foi. Eu sei que eu já publiquei isso. Não sei se foi prazo. Eu sei que ele descumpriu. Ele, como presidente do Santos, ele descumpriu uma determinação judicial e o processo acabou se encerrando em favor dele. Ou seja, gente, vamos lá, novamente explicando. Ele sentou na cadeira de defender o clube. Só que ele estava na outra cadeira ao mesmo tempo de o cara que processou o clube. Então ele, pela parte do clube, como presidente do clube, deveria cumprir uma decisão judicial para o Santos, que está se defendendo, poder brigar por esse processo. Mas ele, como presidente do clube, não cumpriu a decisão judicial porque o Santos perde, mas quem ganha é ele como pessoa física. Olha isso. Era ele contra ele mesmo.
Era ele contra o Santos, mas ele se tornou o Santos, porque ele se tornou presidente do Santos. Olha que coisa absurda. Em favor dele, ele como representante do Santos, como exatamente isso, como a pessoa que deveria estar cuidando do Santos, porque ele foi eleito para cuidar do Santos, não para cuidar dele pessoalmente, ele ele se omitiu no processo e as contas dele foram aprovadas em desfavor, evidentemente, do Santos. E depois, na maior cara de pau, agora ele colocou uma petição nesse mesmo processo para que o Santos pague as custas do advogado dele. Gente, isso é o cúmulo do cúmulo, cara. O cara processou o Santos há 14 anos atrás, sentou na presidência, misteriosamente o processo resolveu andar. A gente vai entender daqui a pouquinho, vai passar pelo menos a conjecturar o porquê que pode ser sido que esse processo tenha andado. Tem algumas coisas bem interessantes aqui para mostrar para vocês, mas o processo resolve andar e aí o Santos não cumpre a parte dele. O Santos se omite do processo. Por quê? Porque se omitindo, a vitória seria da outra parte. Mas quem é a outra parte? O próprio presidente do Santos. É isso. Um presidente que está pensando muito mais nos seus interesses pessoais do que no clube que ele preside. Um presidente que, inclusive, faz o Santos, na situação, na pindaíba que o Santos está financeiramente, pagar os custos processuais de um processo que ele moveu contra o Santos há 14 anos atrás. E tem gente defendendo esse cara! Tem gente batendo na cara todo dia. Por quê? Eu quero entender, você que defende o Marcelo Teixeira. Você tá recebendo alguma coisa? Tá recebendo algum favor? Quero entender, cara. Como que você defende uma pessoa que faz um negócio desse com um clube? Como? Ou foda-se isso pra você, foda-se, não importa. O importante é subir, montar um time melhor que do ano passado e dane-se as questões éticas e morais. O importante é o Santos ter um bom time e tentar trazer o Neymar de volta. Se pra você isso basta, bom, só posso discordar. Seguindo aqui. Veja só, quer dizer, além dele se omitir na condição de presidente do clube para que as contas pessoais dele fossem aprovadas, ele agora quer que o Santos pague os advogados dele, porque desgraça pouco é bobagem, né? Então, já que é para ofender, já que é para dar tapa na cara do clube, já dá tapa dos dois lados. Então vamos lá. O processo que ele tinha, que ele não poderia nem ser candidato a presidente, mas não, porque ele pode, porque aí, bom, concorreu e ganhou a eleição. Ok. Isso. Ganhou a eleição e aí o processo dele andou. Rapidamente andou. Ele ganhou, foi absolvido das contas reprovadas. Isso. E o clube não recorreu, porque perdeu o prazo, é isso? O clube não recorreu. Porque só que ele é o presidente do clube agora. Ele que tinha que ser presidente do clube. Isso, exatamente. Ele abriu um processo contra o Santos, ele é o cara que está defendendo o Santos. É uma loucura, né? É uma loucura. Só que ele preferiu defender os interesses dele que defender os interesses do clube, óbvio. E não deveria ser assim, né? Mas ainda pedir para pagar o advogado ainda? Aí é demais. Aí é demais. Até porque ele tá lá no clube, ele sabe as condições financeiras do Santos, né? Eu acho que pelo menos um pouco de misericórdia, já que ele pisou no pescoço do Santos, ele poderia deixar pelo menos dar um pouco um copo d'água na boca do Santos. Não, ele preferiu piorar a situação. Quer dizer que o Santos pague o advogado. Isso é uma coisa maluca, né? Bom, gente, aí vamos começar a conjecturar. Não tô fazendo acusação nenhuma, mas quando a gente vai entendendo o meio, por que será que depois de 14 anos a ele sentar na cadeira da presidência esse processo andou? Eu não sei. Vou continuar sem saber. Mas a gente pode se basear em algumas reportagens que eu separei aqui para vocês. A primeira reportagem é essa daqui que eu vou mostrar. Vamos lá. Uma matéria da Unisanta, Universidade de Santa Cecília, de propriedade do Marcelo Teixeira. Deixa eu tirar meu retorno aqui, depois colocar outro vídeo eu coloco o fone de novo. Fernando Acaui, diretor da Faculdade de Direito da Unisanta, ou seja, empregado de Marcelo Teixeira, recebe medalhas Brás Cubas no próximo dia 24. Por que essa medalha, essa reportagem
é esquisita. Porque diz aqui, ó, o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e diretor da Faculdade de Direito, Fernando Reverendo Vidal Acau, receberá a medalha de honra ao mérito Brás Cubas. Ou seja, o cara é desembargador de Justiça do Estado de São Paulo e é empregado de Marcelo Teixeira. Não estou dizendo absolutamente nada, pode não ter correlação nenhuma. Pode não ter correlação nenhuma. Mas, de repente, esse senhor, o que ele se torna? Ele se elege o novo presidente do Conselho Deliberativo do Santos com o apoio de Marcelo Teixeira. Notícia da Gazeta Esportiva, vocês sabem. Ou seja, o cara é desembargador de justiça, empregado de Marcelo Teixeira, se torna o novo presidente do conselho e, de repente, um processo de 14 anos que estava parado na justiça anda e o presidente que estava lá para defender os interesses do Santos defende a si mesmo contra o Santos e faz o Santos ainda pagar os encargos de seus respectivos advogados. É isso, gente. O que eu posso falar sobre tudo isso? Eu não tenho provas, não tenho ligações interceptadas dos dois combinando nada. Não tenho absolutamente nada para falar, mas que é muito esquisito, que é muito estranho, é muito estranho. E o que eu só posso lamentar um presidente sentar na cadeira e privilegiar sua pessoa física em detrimento do clube. Ele tá lá para presidir o clube, para defender os interesses do clube, não os interesses pessoais dele. E mais uma vez ele fez isso. Tá? Bom, não bastasse por aí, essa semana a gente viu um elemento ser expulso do clube. Acho que vocês acompanharam essa história. Um elemento absolutamente patético. Seu nome, Daniel Gonzalez. Quem é Daniel Gonzalez? Vamos contextualizar para vocês aqui que não conhecem essa figura. Daniel Gonzalez era um funcionário do Santos na gestão José Carlos Pérez, gestão Orlando Rolo. Um funcionário do Santos que ninguém conhecia, ninguém nunca tinha falado absolutamente nada. Ele tinha um cargo, inclusive, logístico da parte de ingressos do Santos, alguma coisa nesse sentido, tá? E ele veio à tona, ele apareceu pela primeira vez na mídia por conta de uma postagem no blog do Juca Kfouri. Por quê? Porque esse rapaz, ele defendia as eleições online. E existia um movimento durante a gestão Orlando Rolo que queria boicotar, junto a alguns outros candidatos da época, as eleições online. Porque sabia que se tivesse eleições online, quem seria o favorito para ganhar o pleito era o Rueda, depois do pagamento que o Rueda fez com relação ao transferban do Kleber Reis. Vocês se lembram disso? Só que eles achavam que tinham uma esperança de vencer o Rueda se as votações fossem só fisicamente. O Daniel Gonzalez brigou lá dentro e defendeu seus interesses para as eleições do Santos online. Foi um dos caras, um dos expoentes dentro do clube para isso. E o Juca Kfouri notificou, fez uma matéria a respeito disso e a respeito de que ele havia sido demitido do Santos naquela época porque ele estava forçando a mão para a votação online. E aí ele virou uma espécie de mártir na torcida do Santos, o cara que brigava pela democracia santista. Um cara que eu defendia à época, conheci pessoas que trabalhavam com ele que diziam ser uma pessoa séria, etc e tal. Então ele ficou conhecido, ganhou prestígio na torcida do Santos com relação a isso. Só que foi passando o tempo, a gente foi vendo comportamentos absolutamente abjetos dessa pessoa em seu perfil, tanto pessoal, como num perfil, um dos perfis mais radicais políticos do Twitter chamado Dama de Ferro. Uma página de Twitter da extrema-direita que homenageia nada mais nada menos que Margaret Thatcher. É assim, absolutamente vergonhoso, para dizer o mínimo. E coisas das mais absurdas já foram ditas por esse perfil e por ele pessoalmente em seu perfil pessoal. De vários cunhos preconceituosos e tudo mais. Bom, todo mundo já sabia do histórico desse cara. Eis que o Marcelo Teixeira voltou à presidência do Santos e recontratou esse cara, à revelia de muita gente que o conhecia e conhecia os seus posicionamentos e não achavam que eles condiziam com aquilo que o Santos pregava como clube. Né? Ainda assim, mesmo diante de muita crítica, o Marcelo Teixeira bancou a sua recontratação. Só que o mandou embora nessa semana, graças a um tweet. Esse tweet aqui. Uma pessoa chamada Fábio Garad
fez um tweet absolutamente preconceituoso, colocando aqui pessoas de esquerda como se fossem LGBTQIA+, assim, uma piada absolutamente idiota. Como saber se o seu amigo é LGBTQIA+. Ele começa a falar aqui um monte de coisas que pessoas de esquerda se comportam em detrimento de pessoas de direita. E o Daniel Gonzalez responde, gosta de futebol feminino. Para ele, quem gosta de futebol feminino é LGBTQIA+, dentro de um contexto que o Santos tem um futebol feminino absolutamente fortíssimo, historicamente, que é rebaixado. Um funcionário do clube comenta uma parada dessas. Aí você fala, nossa, Rodolfo, mas uma piada. Você acha que a Coca-Cola permitiria um comentário desse de um funcionário? Um comentário homofóbico de um funcionário? Você acha que uma grande empresa, seja qualquer, a Microsoft, sei lá, cite outra, uma empresa qualquer, a Apple, aceitaria um comentário como esse? Obviamente não. E esse cara finalmente foi demitido. Um cara que todo mundo já sabia o seu verdadeiro caráter foi demitido depois disso aqui. Não precisava passar por isso. Mas aí você fala, não, é só um exemplo. Claro, é só um exemplo. Aí a gente tem que mostrar isso aqui. Uma pessoa que hoje ainda trabalha no Santos. Vamos lá. E aí eu preciso contar a história para vocês, que é uma história que ela se estende de 2017 para cá. Nessa matéria aqui do Rogério Gentili, lá no UOL. Justiça condena ex-conselheiro do Santos que gravou áudio racista. A Justiça de São Paulo condenou Adilson Durante Filho, ex-conselheiro do Santos, por crime de racismo. Ele foi condenado na Justiça Comum, tá? No dia 7 de junho de 2017, Adilson, que também era secretário adjunto de turismo da cidade, gravou um áudio em um grupo de WhatsApp na qual dizia que todo mulato brasileiro é mau caráter. Tenham isso na cabeça, ele foi condenado pela Justiça Comum. Tá, mas e daí, Rodolfo? E daí que um belo dia, um certo juiz mandou ele voltar ao Santos. Por quê? Porque o Santos o expulsou do quadro associativo a partir da denúncia e sua condenação. Mas a justiça obrigou o Santos a anular a sua exclusão e a recolocá-lo em seu quadro de sócios. O clube havia o expulsado em 2019. Quando que a justiça tomou essa decisão? Foi aqui, em outubro de 2021, tá? A justiça foi lá e resolveu, um cara condenado pela Justiça Comum, o juiz José Wilson Gonçalves, para dar nome aos bois aqui, decidiu anular a exclusão do empresário ao Santos Futebol Clube. Vamos ver aqui, vamos ouvir o áudio desse rapaz, vamos ouvir o que ele falou, se foi grave assim, se não foi, vamos ver o que esse rapaz falou. Deixa eu colocar meu retorninho aqui para ouvir junto com vocês. Que a gente tá entre amigos, tá? Sempre que tiver um pardo, o pardo o que é? Não é aquele negão, também não é o branquinho, é o moreninho da cor dele. Esses caras, tu tem que desconfiar de todos que tu conhecer. Essa cor é uma mistura de uma raça que não tem caráter. É verdade, isso é estudo. Todo pardo, todo mulato, tu tem que tomar cuidado. Não mulato tipo o Pedro. O Pedro é tipo pra índio. Tipo chileno, essas porra. Tô dizendo o mulato brasileiro, entendeu? Os pardos brasileiros. São todos mau caráter. Não tem um que não seja. Isso é uma das falas mais abjetas que eu já vi na minha vida. Mais, assim, absurdas que eu já vi na minha vida. E aí, gente... Olha aqui. Olha quem tá lá. Hoje, trabalhando no Santos Futebol Clube, ao lado dele, do presidente do Santos. Você lembra desse discurso aqui, depois da perda do título da final do Campeonato Paulista pro Palmeiras, nos vestiários do Allianz Parque, com Marcelo Teixeira fazendo aquele discurso glorioso, comemorando a prata? Vocês lembram disso? Tava lá, esse mesmo rapaz aqui. São esses os funcionários do Marcelo Teixeira. E aí agora o Ministério Público do Trabalho em São Paulo teve que ele tomar uma postura. Olha isso aqui.
O Ministério Público do Trabalho em São Paulo firmou um termo de ajuste de conduta que combate o racismo e o assédio moral e sexual nas dependências do Santos Futebol Clube. Porque o Santos também, funcionários do Santos foram acusados de assédio sexual. Ou vocês se recordam, vocês não se lembram de Cleiton Lima, técnico de futebol feminino que foi acusado por, acho que 18 meninas de assédio moral e sexual e foi recontratado por Marcelo Teixeira e só saiu depois de muita pressão nas redes sociais. Vocês esqueceram disso agora? Ou não? Passou, né? Já era, já foi. Agora o assunto é Carille. O acordo prevê a criação de canais internos e externos para que os jogadores, funcionários e torcedores possam denunciar casos de discriminação de forma anônima e segura. Esses canais serão operados por uma empresa externa para garantir a confidencialidade e a integridade das queixas. O Ministério Público vai precisar agir para ser um canal de denúncia de coisas dentro do Santos Futebol Clube, porque o Santos não tem a capacidade de criar um RH competente e que respeite as pessoas vítimas de casos assim, nessa gestão. Olha que absurdo. Olha que absurdo essa notícia. É esse que se tornou o Santos Futebol Clube. É isso que se tornou o Santos Futebol Clube. Um clube que tem hoje um funcionário absolutamente racista, que deu um dos áudios mais absurdos. Um clube que tinha um funcionário com políticas. Antes que você falar, não, o cara é de direita, você é de esquerda. Meu amigo, não se trata de ser de esquerda ou de direita. Veja as coisas que o Daniel Gonzalez escreve no perfil Dama de Ferro. Assim, coisas absolutamente assim, que um cara de direita, um cara liberal, que eu posso não concordar, sério, vai vomitar só de ler. Vai vomitar só de ler. Não se trata de esquerda e direita. Não misturem as coisas, não politizem. A questão aqui é do que é absolutamente aceitável numa sociedade, o que não é. A gente não pode normalizar certos comportamentos com a desculpa de que estão falando porque você é de esquerda. Não é isso. Então o Santos, que tinha um funcionário abjeto nesse sentido, um lá que está lá até hoje, que gravou isso aqui que está falando, um presidente que defende os interesses pessoais contra o próprio clube. O que a gente espera do Santos com esse mar de lama no qual o Santos se envolve a partir da presidência do Marcelo Teixeira? O que vocês esperam do Santos? O que dá para esperar? Eu não espero absolutamente nada. Já falei, eu tô cansado aqui. Eu estou absolutamente cansado. Uma coisa é o futebol, o desempenho esportivo, isso é um outro papo. Há presidentes absolutamente mal intencionados que costumam ir bem no futebol. Há presidentes muito bem intencionados que costumam ir mal no futebol. Mas assim, se a gente ficar olhando só para o desempenho esportivo, se ganhou, perdeu, empatou, se classificou, foi eliminado, o Santos nunca vai voltar a ser gigantesco como foi. O Santos precisa sim ser cobrado em seu futebol, precisa sim de profissionalismo nessa parte, mas o Santos precisa, sobretudo, de um presidente que cuide, que pense no Santos em primeiro lugar, e não em si mesmo. E isso o Santos hoje não tem. O que vocês pensam sobre isso? A gente vai se falando, grande abraço e até o próximo vídeo.